Pessoal, vamos fazer a atividade 02. Para isso, vamos criar um novo projeto chamado atividade 02, que está relacionado à aula 02. Lá na atividade 02, nós temos que definir uma classe chamada conta corrente. Class conta corrente. Olha que legal. A conta corrente é uma classe que tem as seguintes características que foi definida na própria atividade, né? Ela tem um número, ela tem um titular, e tem um saldo. Foi aí que nós definimos. Olha a pegadinha, gente. Nós precisamos do ID, né? Apesar de ter pedido apenas 3 características, mas cada classe tem que ter. É interessante que ele tenha a sua identidade. Se você não colocou, não tem problema nenhum, a gente vai considerar. Agora, gente, vamos definir os get sets para cada um deles. Na mágica, então, gente, já está pronto. Nós temos o get ID e o set ID, o get número e o set número, o get titular e o set titular. Perceba que cada um tem um tipo diferente. Int é o ID, o número é int também, o titular é string, o valor, o saldo é double, né? Então vamos lá, tanto o get saldo quanto o set saldo também estão prontos. Então aí, gente, está a nossa classe pré-definida. Professor, por que você não colocou número da conta, titular da conta, o saldo da conta? Essa é uma questão bem interessante. Apesar de na atividade eu ter pedido lá definir a característica número da conta, titular da conta, mas se número, titular e saldo são características da conta corrente, é lógico que o número é da conta corrente, o titular é da conta corrente, o saldo é da conta corrente. Por isso eu não fiquei titular da conta, porque ficaria redundante, só por causa disso. Mas se você fez assim, também nenhum problema, apenas dando uma dica aí. Lá na atividade eu pedi para vocês criarem uma regra no saldo. O saldo, o valor tem que ser maior ou igual a 0. Só assim eu vou atribuir o valor saldo. Professor, e o except, né, o truth e o exception lá, a gente não vai precisar fazer isso não. A gente vai ver com mais calma aí as exceções, ou então você pode ler como é que se faz as exceções em Java, que o importante mesmo aqui é a orientação ao objeto. Então nossa conta já está pronta. Precisamos agora definir o que? Nós precisamos definir a classe que vai utilizar a conta corrente. Para isso, lá em atividade 2, vou criar uma nova classe chamada atividade 02 e ela vai ter o public static void main. Perfeito. Só que eu pedi para o usuário poder digitar, gente. Então, já que o usuário vai digitar, eu preciso importar, se lembra da disciplina passada, a biblioteca java.util.scanner. Assim como importei a classe, eu preciso definir então aquele objeto. Olha aí, professor. Não sei, agora a gente entendeu o que é. Scanner é uma classe e eu criei um objeto chamado entrada, na qual vou instanciar essa classe. New Scanner System.in. Opa. Vamos entender agora a orientação objeto. A gente fez isso muito na aula da disciplina passada, de técnicas de programação. Então, scanner é uma classe, entrada é um objeto do tipo da classe scanner, e eu estou instanciando essa classe scanner para o usuário poder entrar com essas informações, né? System.in aqui. Então é assim que eu defino. Scanner nada mais é do que uma classe. A gente usava, a gente não sabia o que era, mas agora a gente sabe, né? Então a gente vai precisar
também instanciar quem? O cliente, né? Opa, desculpa, conta corrente. Conta corrente. Conta recebe new conta corrente. Então tá aí, gente, nós temos as duas classes instanciadas, uma para leitura, isso aqui a gente precisa, e outra é o que o objeto que nós vamos manipular. Agora vamos criar uma interface para o usuário, né, aparecer, ó, digite o número da conta, né? System.out.print informe o número da conta. Aí conta.número, opa, conta.set número, nós vamos colocar entrada ponto next int. Então estou lendo aqui, quando a tela aparecer informe o número da conta, eu vou ler o inteiro, e o número inteiro que eu ler, eu vou colocar no número. Vou setar o número da conta onde eu acabei de instanciar. E eu vou fazer a mesma coisa, nada se cria, tudo se transforma, né, gente? Informe o titular da conta. Então, em vez de ser set número, set titular. Só que em vez de entrada.nextInt, o titular não é string, então é apenas next, gente. Que o next é que me lê uma string. A próxima é o saldo da conta. Então agora vamos dar o set saldo, que eu vou ter que agora atribuir o saldo. E em vez de ser next int, é next double, porque o saldo é um double. Pronto, gente. Eu instanciei a conta, li as informações do usuário, o número, o titular e o saldo. Professor, e a identidade? Ela vai ficar vazia, porque o importante, o que seria legal era a identidade, ela se auto-atribuir. Mas a gente vai ver isso em aulas posteriores, tá, gente? Quando a gente for ver métodos e atributos estáticos. Mas a gente só vai preencher esses dados, o número, o titular e o saldo. A gente não vai preencher a identidade do objeto da conta corrente. E depois que a gente preencheu, vamos verificar se os dados foram cadastrados corretamente. System. Vou tirar só esse println, só deixar só o print, tá? Senão vai pular a linha lá. Agora sim, println, vou pular uma linha antes, um /n. Os dados digitados foram. E fazer tudo novamente aqui, né? System.out.print. Só que agora não vou precisar ler, né? Pessoal, vocês estão percebendo que eu estou apenas reutilizando o código, mas eu estou personalizando aqui. Agora vai ser tudo println. Então os dados digitados foram número da conta, titular, vou colocar da conta, foram número, só para ficar só o número, né, o titular e o saldo. E para ficar um do lado do outro, mas agora eu vou dar um get, gente. Se eu fiz um set, vou dar um get. Conta.get número, conta.get titular, conta.get saldo. Vamos ver como é que ficou agora o nosso super código. Eu preciso finalizar essa minha entrada aqui, tá, gente?
que é preciso liberar o recurso para não ser utilizado mais. Vou executar. Gente, a nossa segunda aula até agora a gente não tinha executado nada, né? Então, porque até agora a gente não tinha definido nenhuma interface gráfica, não tinha nada de system.outprint, nem system.in, nem nada. Então não tinha como a gente definir, testar o programa. Agora sim, nessa aula a gente vai conseguir testar esse programa e ver se ele funciona. Vamos rodar aqui. Olha como é que ficou aqui. Informe o número da minha conta, 123. O titular da conta é Lilo. E o saldo da conta tem os R$125. Os dados digitados da conta foram número 123, saldo titular Lilo e saldo 0. Opa, get saldo me retornou 0. O que é que aconteceu? Tem alguma coisa errada com o set get saldo. Vamos dar uma olhada? Lá em conta corrente get saldo, eu não estou retornando saldo, eu estou retornando o ID. Eu devo ter copiado e esquecido. Então, retorna saldo. Agora sim eu vou executar novamente e ver o que é que vai acontecer. O número da conta 234, titular Mariela. O saldo da conta Mariela tem uns 25 mil, tá bom aqui, né, Mariela? Agora sim, os dados digitados da conta foram número 234, titular Mariela, e o saldo dela de R$25.000. Bem, gente, essa é a nossa atividade 02. Espero que seja suficiente e tenham conseguido. Até a próxima aula.